pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, eu vou estar trazendo mais uma bolsa feita com gráfico de ponto cruz. Hoje, eu vou estar fazendo a carinha do Mickey. Não é só uma carinha, tá? Vai ter mais de uma carinha. E será exatamente aqui esse esqueminha, certo? Então, vou mostrar para vocês o passo a passo. Nós vamos trabalhar com fio conduzido. E para trabalhar essa bolsa, eu vou estar usando esses barbantes, esse aqui na cor terra, o preto. Vou trabalhar com agulha número 4,5 e tesoura. Então, vamos lá ao passo a passo. Olha, eu vou iniciar, então, deixando aqui mais ou menos, sobrando aqui uns 2,5 metros de fio. E aqui é a parte que vai o fio até o novelo. Então, eu vou iniciar aqui fazendo a laçada. Feita aqui a laçadinha, eu venho com a agulha aqui no fio que está sobrando. Eu venho por baixo, ficando aqui com 2 perninhas na agulha. Pego aqui o fio do novelo. Laço aqui na agulha e fecho esse pontinho baixo. Então, aqui mais uma vez, eu venho com uma agulha por baixo do fio que tá sobrando. Pego o fio do novelo e fecho essas 2 laçadinhas, formando, então, aqui esse pontinho baixo, tá? Então, vamos trabalhar dessa forma, nessa primeira carreira. E nota-se, ó, percebemos que aqui, tá? A gente vai trabalhando dessa forma e aqui são formadas correntinhas, certo? São, então, aqui os nossos pontos baixos. Eu vou estar trabalhando aqui com 128 pontos baixos. Cheguei aqui, fiz o último ponto de número 128. Tá? Aqui está a primeira carreira. E agora, a gente vai fazer o fechamento dessa carreira. Olha, aqui, se sobrou um pedaço de fio um pouco maior, a gente corta. E agora, para fazer a emenda, eu vou vir aqui, olha, para ter certeza que não vai ficar torcido essa carreira, eu venho e vou verificando. Conferir, tá certinho, não tá torcido. Então, eu venho aqui no primeiro pontinho que eu fiz, coloco aqui a agulha dentro desse ponto, saindo aqui atrás, tá? Desse jeito. Agora, eu pego aqui o fio e puxo, fazendo, então, um ponto baixíssimo. Desse jeito aqui.
tá? E agora, então, eu vou já dar início à segunda carreira. Aqui eu venho, faço um ponto baixo, uma correntinha. Então, feito esse primeiro pontinho aqui baixo, essa primeira correntinha, a gente vem aqui no próximo ponto, olha, que é uma correntinha. Tem a perninha de baixo e a perninha de cima. Então, a gente coloca a agulha aqui na perninha de cima e trabalha um ponto baixo. No próximo ponto, a gente coloca a agulha aqui na perninha de cima e faz um ponto baixo. Aí, no próximo ponto, olha, a agulha para sair aqui em cima mesmo, tá? Ficando só uma perninha na agulha. E puxa. E eu vou trabalhar dessa forma, fazendo ponto baixo dentro de cada pontinho já feito, pegando somente a alcinha aqui da parte de cima desse pontinho. E quando chegar aqui, para fechar essa segunda carreira, eu volto com vocês. Olha, cheguei aqui para finalizar, então, eu venho aqui e faço um ponto baixíssimo, certo? Então, nós trabalhamos aqui primeiro com a nossa base, primeira carreira foi feito aqui a nossa base e agora essa segunda carreira. Então, eu posso observar aqui que fazendo dessa forma fica muito mais caprichado, sem contar que fica muito mais bonito aqui esse acabamento na parte de baixo, tá? Então, vamos dar continuidade aqui. Essa próxima carreira, nós já vamos trabalhar aqui conduzindo o fio. E nessa próxima carreira é onde vamos começar já a trabalhar aqui com o fio preto. Então, aqui, antes de subir fazendo o primeiro ponto, eu já vou pegar aqui o fio preto e vou prender aqui, tá? Vou deixar aqui, vou prender nesse primeiro ponto. Feito o primeiro ponto dessa próxima carreira. E agora, nós vamos fazer todo o trabalho conduzindo esse fio preto, não vamos cortar ele, certo? Vamos trabalhar com ele conduzindo a bolsa toda, tá? Porque nessa bolsa nós vamos trabalhar apenas com esse fio na cor terra e com o fio preto. Então, eu vou vir aqui no próximo ponto. Faço mais um ponto baixo. E vou trabalhar esse início de bolsa fazendo 6 pontos. Finalizei aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estou com o ponto de número 6 na agulha. Agora, eu vou fazer aqui a troca de fio. Vou pegar o fio preto, fecho esse último ponto. E agora, com o fio preto, eu vou trabalhar 4 pontos. E o fio na cor terra eu continuo conduzindo, sendo preso aqui nos próximos pontos que eu vou fazer. Cheguei aqui no ponto de número 4. Eu pego o fio na cor terra, fecho esse último ponto e vou continuar trabalhando agora com o fio na cor terra, fazendo 12 pontos. Cheguei aqui no ponto de número 12.
trouxe o fio preto aqui sendo conduzido e preso nesses pontinhos que eu trabalhei. Agora, eu trago aqui o fio preto, fecho esse último ponto. E aqui eu vou trabalhar outra vez com 4 pontos. Cheguei aqui no ponto de número 4, vou trocar o fio outra vez, fecho esse último ponto com o fio na cor terra. E agora, eu vou dar continuidade trabalhando aqui com o fio terra, fazendo 12 pontos. E nessa carreira, é dessa forma que nós vamos trabalhar. Iniciamos aqui com 6 pontos, porque vamos finalizar com 6 pontos, que teremos um total de 12. Trabalhamos 4 pontos com o fio preto, trabalhamos 12 pontos com o fio terra, 4 pontos com o fio preto, vamos fazer mais 12 pontos com o fio na cor terra, e vamos fazer, então, essa sequência até finalizar essa carreira. Cheguei aqui no último ponto, ponto de número 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, eu vou fazer aqui a emenda. Então, como eu falei antes para vocês, eu iniciei essa primeira carreira aqui do desenho com 6 pontos. Em seguida, trabalhamos aqui com o fio preto e depois trabalhamos com 12 pontos. E essa é a sequência de 12 pontos nessa primeira carreira. Então, aqui eu finalizei com 6 pontos. Então, juntando aqui os 6 pontos do início com os 6 pontos aqui no final, a gente tem a sequência correta de 12 pontos, certo? Então, agora eu vou dar continuidade. Eu venho aqui no primeiro pontinho, coloco a agulha. Aqui eu já vou trazer o fio preto aqui em cima da agulha, porque nós vamos continuar conduzindo ele o tempo todo, tá? Então, a gente faz o fechamento dessa forma, passa o fio preto aqui em cima da agulha. Então, agora eu pego aqui o fio do novelo, o fio na cor terra, é o fio que eu tô trabalhando a bolsa, puxo e faço aqui um ponto baixíssimo. Tá? Então, aqui tá finalizada essa primeira carreira com o desenho. Agora, eu vou dar continuidade, faço aqui uma correntinha, um pontinho baixo, venho no próximo ponto e vou continuar trabalhando com ponto baixo. E aqui, eu vou iniciar trabalhando com 5 pontos. Cheguei aqui no ponto de número 5, vou trazer aqui o fio preto, vou fazer aqui a troca de fio, fecho esse último ponto. Agora, eu vou no próximo ponto. E já trabalho aqui esse próximo ponto com o fio preto. E nessa carreira, nós vamos trabalhar em todos, a parte aqui do desenho, nós vamos trabalhar fazendo 6 pontos. Então, aqui eu já faço o primeiro ponto, finalizei aqui o 6º ponto, então, eu trago aqui o fio na cor terra, que conduzi, ó, tá escondido aqui nesses pontos que terminei de fazer. E agora, eu fecho esse último pontinho com o fio na cor terra. E finalizado aqui os pontos com o fio preto, eu vou dar continuidade, trabalhando com o fio na cor terra. E agora, na carreira anterior, nós trabalhamos com 12 pontos. Então, nessa carreira, nós vamos estar trabalhando 10 pontos,
certo? Vamos estar sempre trabalhando aqui no desenho um pontinho antes, tá? Vamos iniciar o desenho fazendo a troca de fio um ponto antes e vamos finalizar fazendo um ponto depois, o que vai nos dar um total aqui de 6 pontos. Então, vou continuar aqui, vou trabalhar fazendo 10 pontos. Cheguei aqui no ponto de número 10, agora eu trago aqui o fio preto e fecho esse último pontinho. Feito isso, olha, eu vou continuar aqui o desenho, vou trabalhar 6 pontos. Cheguei aqui no ponto de número 6, trago aqui o fio na cor terra, fecho esse último ponto. E vou continuar trabalhando aqui, olha, mais 10 pontos. Antes de chegar no próximo desenho, quando chegar no ponto de número 10, faço a troca de fio. E vou trabalhar com o fio preto fazendo 6 pontos. E essa sequência que nós vamos trabalhar nessa carreira, certo? Nesse intervalo de desenho, trabalhamos 10 pontos. Quando chegar na parte do desenho, então, vamos trabalhar 6 pontos. Fiz aqui o último ponto, ponto de número 5, 1, 2, 3, 4, 5. Agora, eu venho aqui no primeiro pontinho que eu fiz, coloco aqui a agulha e vou fazer o fechamento. Com a agulha aqui, eu trago o fio preto aqui em cima da agulha, puxo o fio na cor terra e fecho aqui fazendo ponto baixíssimo, tá? Agora, vamos dar continuidade a essa carreira de número 3 com o desenho, tá? Então, eu vou subir aqui uma correntinha, um pontinho baixo e vou trabalhar com 4 pontos. Olha, tenho aqui 1, 2, 3, 4. Não fecho esse ponto de número 4, eu vou trocar aqui o fio. Então, tô aqui com o ponto de número 4 na agulha, pego o fio preto, fecho esse último pontinho. E agora, eu vou trabalhar com o fio preto essa parte do desenho. Vou trabalhar um pontinho antes do desenho. E vou trabalhar também um pontinho depois do desenho. Então, nessa carreira, nós vamos trabalhar com 8 pontos. Cheguei aqui no ponto de número 8. Agora, eu vou trocar aqui o fio. Vou fechar esse último pontinho aqui com o fio na cor terra. Feito isso, eu dou continuidade. Vou trabalhar aqui com esse fio na cor terra, fazendo 8 pontos. Cheguei aqui no ponto de número 8, vou fazer novamente a troca de fio. Vou pegar aqui o fio preto e fecho esse último pontinho. E nessa carreira de número 3, com o desenho, nós vamos estar trabalhando essa sequência, certo? No intervalo aqui entre um desenho e outro, trabalhamos com 8 pontos. Quando chegarmos no ponto de número 8, fazemos a troca de fio. Trabalhamos com o fio preto, fazendo 8 pontos.
Então, eu vou finalizar aqui essa carreira e volto com vocês quando for para dar início à carreira de número 4 com o desenho. Olha, eu finalizei essa carreira, fiz 1, 2, 3, 4 pontos. Fechei já o pontinho de número 4. Agora, eu venho aqui no primeiro ponto que eu fiz e vou fazer o fechamento, tá? Então, o fio preto continua aqui, puxo aqui o fio na cor terra e faço um ponto baixíssimo, certo? Agora, vamos dar início à carreira de número 4 com o desenho. A carreira de número 4 e a carreira de número 5, elas vão ser exatamente iguais a essa carreira de número 3 que finalizamos agora, tá? Então, nós vamos iniciar aqui, nós vamos trabalhar com 1, 2, 3, 4 pontos. Feito os 4 pontos, eu faço a troca de fio no ponto de número 4, trabalho 8 pontos aqui no desenho. Quando chegar no ponto de número 8, faço a troca de fio outra vez, trabalho com o fio na cor terra 8 pontos, continuo fazendo a mesma coisa. Quando chegar no ponto de número 8, troco o fio, trabalho 8 pontos com o fio preto aqui no desenho, e essa é a sequência, certo? Como a carreira de número 4 e a carreira de número 5 vai ser exatamente igual a essa carreira de número 3, eu vou iniciar e finalizar essa carreira de número 4, iniciar e finalizar a carreira de número 5, e quando for para iniciar a carreira de número 6, eu volto com vocês. Finalizada a carreira de número 4 e 5. Então, vamos dar início aqui à carreira de número 6. Faço aqui o primeiro ponto, primeira correntinha. No próximo ponto, eu faço mais um ponto baixo. Agora, eu faço aqui, nesse segundo ponto, o primeiro foi o que iniciamos essa carreira, fizemos o segundo. Agora, a gente vem aqui com o fio preto. E já vamos trabalhar aqui, olha, fazendo a troca de fio nesse segundo ponto. E agora, a gente vem no próximo ponto e já trabalha com o fio preto fazendo um ponto baixo. No próximo pontinho, também fazemos mais um ponto baixo. E vamos estar trabalhando, fazendo aqui nessa carreira de número 6, na parte do desenho aqui, fazendo 12 pontos. Cheguei aqui no ponto de número 12, estou com o ponto de número 12 aqui na agulha. Agora, eu faço a troca de fio, fecho esse último ponto. E vou trabalhar com o fio na cor terra, fazendo 4 pontos. Cheguei aqui no ponto de número 4, trago o fio preto, fecho esse último ponto. E vou dar continuidade aqui a essa próxima carinha, esse próximo desenho. Então, eu vou estar trabalhando com o fio preto, fazendo aqui 12 pontos. Cheguei aqui no ponto de número 12. Vou fechar esse último ponto, trago aqui o fio na cor terra. Fecho esse último pontinho e vou dar continuidade aqui na sequência, certo? Com o fio na cor terra, no intervalo aqui entre uma carinha e outra, eu vou trabalhar 4 pontos nessa carreira de número 6. Quando chegar no ponto de número 4, então, eu faço a troca de fio,
e trabalho com o fio preto, fazendo 12 pontos, certo? Então, essa é a sequência. Vou finalizar e volto com vocês na carreira de número 7. Cheguei aqui, fiz o último ponto, agora eu vou fazer o fechamento. Olha, estou aqui com a laçada na agulha, que é para fazer o primeiro ponto dessa carreira de número 7 com o desenho, tá? Não vou trabalhar com o fio na cor terra, então, eu vou pegar aqui, olha, o fio preto, vou fazer esse primeiro pontinho aqui com o fio preto. Feito isso, eu venho no próximo ponto. Faço aqui esse segundo ponto com o fio preto e vou dar continuidade. E nessa carreira, eu vou trabalhar com 14 pontos. Então, vou continuar aqui trabalhando com o fio preto até chegar no ponto de número 14. Cheguei aqui no ponto de número 14, vou fechar esse pontinho aqui com o fio na cor terra. E agora, com o fio na cor terra, eu trabalho 2 pontinhos. 1, 2. Com o ponto de número 2 aqui na agulha, eu fecho esse último ponto. E vou dar continuidade, tá? Aqui, eu vou trabalhar agora com 14 pontos. Vou trabalhar na parte do desenho. Quando chegar no ponto de número 14, eu trabalho 2 pontinhos, tá? E então, dessa forma que nós vamos trabalhar nessa carreira de número 7. Quando for para dar início à carreira de número 8, eu volto com vocês. Cheguei aqui no último ponto, agora eu vou fazer o fechamento. Tô aqui com a laçadinha na agulha para fazer o primeiro ponto dessa carreira de número 8. Mas não vou fazer com o fio na cor terra, vou fazer com o fio preto, igual a carreira anterior. Então, eu faço aqui o fechamento desse pontinho, já com o fio preto, e aqui com o fio preto eu dou continuidade. Nessa carreira número 8 e na carreira de número 9, nós vamos estar trabalhando exatamente igual a essa carreira de número 7. Então, nós vamos trabalhar carreira 8 e 9. Na parte do desenho com 14 pontos. Aí, fazemos novamente aqui 2 pontinhos, separando cada desenho e damos continuidade, tá? Então, eu vou iniciar e finalizar a carreira número 8, iniciar e finalizar a carreira de número 9. E quando for para dar início à carreira de número 10, eu volto com vocês. Cheguei aqui no último ponto dessa carreira de número 9. Agora, eu vou fazer aqui o fechamento. Carreira fechada. Agora, eu vou dar continuidade. Vou dar início aqui à carreira de número 10. Eu vou iniciar aqui, faço um ponto baixo aqui, na correntinha, tá? O primeiro pontinho. Agora, eu vou aqui no segundo ponto, ainda com fio na cor terra. E aqui, eu trabalho mais um ponto baixo. Feito isso, eu faço aqui a troca de fio
pego o fio preto, fecho esse segundo pontinho. E agora, eu vou trabalhar aqui com esse fio preto 3 pontos. Feito aqui 3 pontos, estou com o ponto de número 3 na agulha, pego o fio na cor terra, fecho esse último pontinho. E agora, com esse fio na cor terra, eu vou trabalhar fazendo 6 pontos. Olha, cheguei aqui, ponto de número 6 na agulha, pego o fio preto, fecho esse último pontinho. E com o fio preto, eu vou trabalhar mais 3 pontos. Feito aqui 3 pontos, pego o fio na cor terra, fecho esse último pontinho. E agora, aqui, com esse fio na cor terra, eu vou trabalhar fazendo 4 pontos. Cheguei aqui no ponto de número 4, troco o fio, fecho esse último pontinho com o fio preto e vou dar a sequência. Vou continuar fazendo aqui da mesma forma que eu fiz desse lado. Eu vou trabalhar aqui com 3 pontos. Troco o fio. Agora, trabalho 6 pontos. Feito 6 pontos, troco o fio outra vez. Trabalho mais 3 pontos com o fio preto. Cheguei no ponto de número 3, troco o fio outra vez. E agora, eu trabalho aqui fazendo 4 pontos. Certo? Então, essa sequência que nós vamos estar trabalhando, vou finalizar essa carreira de número 10 e volto com vocês para falar como que vamos dar continuidade. Finalizei essa última carreira aqui, carreira de número 10, já fiz aqui o fechamento. E aqui, olha, as nossas primeiras carinhas do Mickey já estão formadas, tá? Então, agora, pra gente dar continuidade, antes de começar a fazer a próxima fileira de carinhas, nós vamos estar trabalhando somente agora com o fio na cor terra, certo? Vamos trabalhar, a partir de agora, 3 carreiras. As 3 carreiras ponto baixo, que é o pontinho que estamos trabalhando nessa bolsa, tá? Sem fazer troca de fio. Mas, nós vamos continuar conduzindo aqui esse fio preto, certo? Então, vamos continuar trabalhando com o fio preto, sendo conduzido, e vamos estar fazendo, então, 3 carreiras antes de começar as próximas carinhas, certo? Então, eu vou dar continuidade aqui, vou fazer as 3 carreiras, quando for para dar início à carreira de número 4, que é onde vamos começar a fazer as próximas carinhas, eu volto com vocês. Finalizei aqui as 3 carreiras, 1, 2, 3 carreiras somente com o fio na cor terra, mas conduzindo ainda o fio preto, tá? Então, cheguei aqui no último ponto e vou iniciar essa primeira carreira com o desenho, essa segunda parte do desenho, pois essa bolsa, ela vai ter 3 partes, mais 2 no caso, igual essa aqui,
tá? Então, a gente vai fazer mais 2 igual essa, ficando um total de 3 partes de carinhas do Mickey, tá? Então, eu vou iniciar essa primeira carreira novamente aqui da carinha junto com vocês. É só então olhar as carinhas que já fizemos e você consegue fazer perfeitamente essas outras, certo? Porque eu vou iniciar essa carreira com vocês. Porque nas carinhas agora, essa primeira carinha, ela vai ser trabalhada exatamente onde vai ser feita a emenda, tá? Então, a emenda está aqui, a gente vai trabalhar iniciando essas carreiras sempre com a metade da carinha, e a outra metade a gente finaliza quando for fazer a emenda, certo? Então, eu vou iniciar aqui, olha, eu vou fechar esse último pontinho. Então, eu coloco aqui a agulha, tá? Não vou prender aqui esse fio preto, porque já vou trabalhar com ele. Então, eu vou deixar aqui o fio na cor terra. O fio preto, eu vou trazer ele aqui, ó. Vou puxar ele aqui e vou fechar esse último pontinho já com o fio preto, certo? Agora, aqui eu faço, subo aqui o primeiro pontinho. No próximo ponto, trabalho aqui o segundo pontinho com o fio preto, tá? Porque são aqueles 4 primeiros pontinhos. Esses pontinhos aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, nós vamos iniciar fazendo 2, porque vamos finalizar aqui fazendo os outros 2, o que vai dar o total dos 4. Certo? Vamos trabalhar iniciando sempre a metade da carinha e vamos finalizar a carreira fazendo a outra metade. Tá? Então, aqui, olha, fiz o segundo pontinho ainda com o fio preto aqui na agulha. Eu vou pegar o fio na cor terra e fecho esse último pontinho. Tá? Então, a gente vai dar continuidade. Olha aqui. Na primeira carreira, entre uma carinha e outra, nós trabalhamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos. Então, é isso que vamos trabalhar agora. Vamos fazer aqui 12 pontos com o fio na cor terra. Olha, eu fiz aqui 12 pontos, estou com o ponto de número 12 aqui na agulha. Vou pegar aqui o fio preto e vou fechar esse último pontinho. Feito isso, eu vou trabalhar agora aqui com o fio preto, 4 pontos. Cheguei aqui no pontinho de número 4, trago o fio na cor terra e fecho esse último pontinho. E podemos observar que esses 4 pontinhos, eles estão na mesma direção desses 4 pontinhos aqui. Olha, aqui temos 1, 2, 3, 4. Aqui temos os 4 pontinhos aqui iniciando a carinha, tá? Então, está certinho. E agora, eu vou dar continuidade, trabalhando aqui com o fio na cor terra, fazendo 12 pontos. Quando chegar no ponto de número 12, eu faço o fechamento trocando o fio. E com o fio preto, eu vou trabalhar os 4 pontinhos. E é dessa forma que vamos estar trabalhando nessa carreira. Voltei aqui com o último pontinho aqui na agulha.
Aqui eu tenho os 12 pontos. E agora eu vou mostrar pra vocês esse fechamento, tá? Então, a gente pega o fio preto, fecha esse último pontinho. Vem no próximo ponto, trabalha um ponto baixo. No próximo ponto, mais um ponto baixo. E agora, eu vou vir aqui no próximo pontinho e vou fazer o fechamento dessa carreira. Então, venho aqui nesse primeiro pontinho, primeiro pontinho preto que fizemos. Coloco aqui a agulha, puxo e fecho, fazendo um ponto baixíssimo. Então, aqui eu fiquei com 4 pontinhos, certo? A sequência está correta. Tenho 4 pontinhos com fio preto, 12 pontinhos com fio na cor terra. Iniciei com 2 pontinhos pretos, finalizei agora com 2 pontinhos pretos, que deu o total aqui de 4 pontinhos. E agora, vou dar continuidade. Como que eu vou fazer? Olha, a segunda carreira, a gente trabalha com 6 pontos. Então, aqui, eu vou iniciar fazendo, olha, coloco aqui o fio na cor terra, pra gente conduzir ele. Faço o primeiro pontinho aqui com o fio preto. Venho no próximo ponto e trabalho mais um ponto baixo. E venho no próximo ponto e trabalho mais um ponto baixo ainda com o fio preto. Porque nessa segunda carreira, vamos trabalhar com 6 pontinhos. E sempre lembrando que a gente vai iniciar sempre trabalhando a metade da carinha. Então, a gente trabalhou aqui 3 pontinhos. E quando for para finalizar essa carreira, a gente finaliza com os outros 3 pontinhos, o que nos vai dar um total aqui de 6 pontos. Fecho esse último ponto com o fio na cor terra e continuo dando a sequência, a mesma sequência da carinha de baixo. Então, eu não preciso continuar aqui com vocês para formar essas próximas carinhas, porque são exatamente iguais essas carinhas de baixo, certo? É só a gente voltar aqui embaixo e contar certinho quantos pontos tem com fio preto, quantos pontos vamos fazer com o fio na cor terra, tá? Eu fiz essa primeira carreira aqui para mostrar para vocês que a divisão, que a carinha ia ficar exatamente no fechamento aqui. Então, por isso que eu fiz essa primeira carreirinha com vocês. E agora, eu vou continuar trabalhando aqui, vou fazer essa segunda parte de carinhas. Depois de fazer as carinhas, eu vou fazer aquelas 3 carreiras com o fio na cor terra. E quando for para dar início às outras carinhas, que é as carinhas da carreira de número 3, aí eu volto com vocês também fazendo a primeira carreira. E daí, então, a gente finaliza com 3 carreiras de carinha completa, tá? Então, vou finalizar aqui essa carreira, essa segunda carreira e volto com vocês. Voltei aqui, essa segunda parte de carinhas finalizadas. Fiz também as 3 carreiras com o fio na cor terra. Então, está finalizado essa segunda parte aqui de carinhas. Agora, eu vou vir aqui com vocês nessa primeira carreira dessa terceira parte, então, das carinhas, tá? Então, a gente vai iniciar. Olha, vou subir aqui com o fio na cor terra, faço o primeiro pontinho. E aqui, nesse início de carreira, eu vou trabalhar fazendo 6 pontos. Cheguei aqui no ponto de número 6, vou trocar o fio. Fecho esse último pontinho com o fio preto. E aqui, com o fio preto, eu vou trabalhar fazendo 4 pontos.
Olha, feito aqui os 4 pontinhos, vou trocar o fio. E agora, aqui, com o fio na cor terra, olha, a gente vem aqui e vê. Como já fizemos essas 2 partes de carinha, então, essa terceira, sabemos que entre os 4 pontinhos e outro, nós vamos estar trabalhando fazendo 12 pontos. Olha, cheguei aqui no pontinho de número 12, troco o fio. Fecho esse último pontinho com o fio preto. E agora, com o fio preto, eu trabalho 4 pontos. Feitos os 4 pontinhos, troco o fio outra vez. E com o fio na cor terra, eu vou trabalhar aqui 12 pontos. E essa vai ser a sequência nessa primeira carreira, tá? Nessa terceira parte de carinhas. Vou finalizar aqui, volto com vocês. Olha, finalizei essa primeira carreira, já fechei aqui, tá? Pronto para dar início à próxima carreira. Essa terceira parte, nós vamos fazer exatamente igual à primeira parte, tá? Na primeira parte, nós iniciamos sempre, aqui, iniciamos e finalizando, sempre no intervalo de uma carinha e outra, tá? Nessa segunda parte, o fechamento, ele foi bem no meio da carinha. E agora, nessa terceira parte, outra vez, o fechamento será no intervalo de uma carinha e outra, tá? Então, nós iniciamos fazendo 6 pontos e finalizamos fazendo 6 pontos, o que nos deu o total de 12 pontos, que são os pontos que nós temos aqui de intervalo entre uma carinha e outra nessa primeira carreira, tá? Então, para a gente dar início à segunda carreira, nós vamos iniciar trabalhando com 5 pontos com esse fio na cor terra. Porque nós vamos iniciar trabalhando 5 pontos e vamos finalizar trabalhando com 5 pontos, o que vai nos dar o total aqui de 10 pontos. Tá? Então, para a gente fazer essa terceira parte, vamos sempre ver essa primeira parte, tá? Então, vamos seguir de modelo essa primeira parte de carinhas que fizemos, tá? Então, sempre a gente vai iniciar trabalhando aqui com as metadinhas dos pontos e vamos finalizar com a outra metade, tá bem? Olha, eu vou finalizar aqui essa terceira parte, vou fazer toda a carinha, depois eu vou fazer as 3 carreiras com o fio na cor terra, tá? Não preciso dar continuidade o passo a passo aqui com vocês, porque vai ser exatamente da forma que fizemos essa primeira e essa segunda parte, tá bem? Então, eu vou aqui dar continuidade, quando eu finalizar essa terceira parte, eu volto com vocês, para então a gente ver como que ficou nossa bolsa, que a terceira parte é a última, tá? E depois a gente continua, fechando o fundo da bolsa e colocando a alça, certo? Então, eu vou continuar aqui e quando finalizar, volto com vocês. Pessoal, voltei aqui. Tá? Vou deixar assim que é para visualizar melhor, ó. Eu fiz as 3 partes das carinhas, tá? Primeira, segunda e terceira. Falei para vocês que ia voltar depois que terminasse as 3 carreiras, lembram? Pois é, então, eu já decidi dar continuidade e finalizar já toda essa parte. Então, além das 3 carreiras que fazemos entre uma parte de das carinhas e outra, olha, eu fiz aqui 1, 2, 3, finalizei aqui as 3 carreiras.
da forma que eu falei que ia fazer, só que daí dei continuidade e fiz as duas últimas, tá? Então, depois de fazer as 3 que falei que ia fazer, fiz mais 2. Então, a gente finaliza aqui com o total de 5 carreiras, certo? Agora, para dar continuidade, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer aqui o fechamento. Olha, feito aqui o fechamento. Agora, eu vou trabalhar da seguinte forma. Eu vou vir aqui no próximo ponto, sem fazer o primeiro pontinho aqui pra cima, a primeira correntinha. Olha, só com o pontinho baixíssimo que foi feito aqui, fechando essa carreira. Tô com a laçada ainda na agulha, venho aqui no próximo ponto. Esqueço agora o fio preto, já vou cortar ele. Olha, depois, por fim, a gente vai arrematar ele, escondendo aqui entre os pontos, tá? Então, somente aqui com o fio na cor terra, eu vou trabalhar da seguinte forma. Venho aqui no próximo ponto, insiro a agulha, puxo o fio e faço aqui, ó, um ponto baixíssimo, o que vai me equivaler aqui a uma correntinha, tá? Venho no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo, que equivale aqui, ó, as correntinhas, tá? Então, é dessa forma que eu vou fazer em toda a bolsa, trabalhando com esses pontos baixíssimos, formando aqui, nessa bordinha, as correntinhas, tá? Dessa forma que vamos estar fazendo o acabamento. Eu vou finalizar, quando for para fechar aqui, eu volto com vocês. Cheguei aqui no último ponto, já fiz. Aqui é o último pontinho, a última correntinha. E agora, para fazer o fechamento, eu vou vir aqui no último pontinho, olha, eu vou colocar a agulha bem no meio dele, aqui dentro. Bem dentro aqui do pontinho. Feito isso, faço aqui, olha, mais uma correntinha. Agora, eu corto aqui, puxo. E já vou fazer o arremate aqui, pego a agulha de tapeceiro. Venho aqui, olha, dentro do mesmo pontinho, tá vendo? A gente entrou dentro desse ponto e fizemos esse último pontinho. Então, eu volto aqui dentro dele mesmo. Tá? Agora, eu vou aqui por trás, eu vou dar um nozinho. E agora, eu vou passar esse fio entre os pontos aqui para esconder ele. E com o fio preto, fazer a mesma coisa. Olha, finalizamos então aqui a borda, fizemos o arremate, tá? Então, tá aqui, pronta. Agora, nós vamos costurar o fundo da bolsa, certo? Então, a gente vira do lado avesso. Vamos escolher um lado, né, onde vai ser a frente e a parte de trás. Então, eu vou ver aqui certinho, olha, para que a primeira parte aqui das carinhas, as 4 carinhas,
elas fiquem certinho. Então, eu vou seguir aqui, tá? Olha, aqui, tô aqui com primeira fileira aqui de carinhas certinho. Tem 1, 2, 3, 4. Então, vou iniciar aqui, tá? Aqui vai ser a frente da bolsa. Aqui vai ser a parte de trás e aqui eu tenho os fechamentos. Eu vou pegar aqui um pedaço do fio, o fio na cor terra, vou colocar na agulha de tapeceiro, vamos costurar com ela. E para costurar é simples. Olha, a gente vem aqui exatamente, vamos deixar exatamente igual, tá? Pra não ficar torta a bolsa. Então, eu vou vir aqui. E vou costurar, ó, a gente pode observar que aqui nós temos correntinhas. Aqui na parte de cima, ó, temos de um lado correntinhas. E do outro lado, correntinhas, aqui. Essa parte aqui em cima e essa parte aqui. Tá? Então, eu vou vir aqui no meio, dentro de uma correntinha e outra. Essas aqui são as primeiras, então, um pouquinho mais difícil. Vou dar um nozinho aqui. E agora, eu dou continuidade, olha. Venho dentro dessa correntinha, tá? E dentro dessa outra correntinha que tá de frente com ela. Olha. Certo? Vamos pegando assim, ó, pra observar. Aqui está a correntinha, então, a gente coloca a agulha aqui dentro dela. E pega aqui a segunda perninha, vamos trabalhar com essas duas perninhas aqui, nessa correntinha aqui na lateral, tá? E aqui na correntinha da frente, do mesmo jeito, nós vamos pegar aqui, ó, essas duas perninhas. Costuramos. A gente vem aqui na próxima correntinha, colocamos a agulha aqui. Pegamos 1, 2 perninhas, olha. 1, 2. Vamos na correntinha da frente. Olha, tá vendo aqui a correntinha? Aqui. 1, 2. Então, a gente pega aqui, ó, as duas perninhas também. Certo? E puxa. Vem na próxima, olha. Aqui. Pegando as duas perninhas. Vem na correntinha da frente, também pega as duas perninhas. Tá? E puxa. E é dessa forma que vamos trabalhar toda a bolsa, fazendo um zigue-zague. Cheguei aqui no último ponto, já fechei aqui, passei o último ponto. Então, a gente vem, faz um nó.
E agora, eu vou vir aqui, entre os pontos, escondendo esse fio. Então, aqui o fundo já costurado, a gente vamos passar para a parte direita da bolsa. Sair da parte do lado avesso. E aqui está o fundo da bolsa costurado, certinho. Tá? Então, agora, o próximo passo que vamos fazer é fazer a aplicação da alça. Olha, as alças eu vou estar usando aqui, ó, esse par de alças. Não é madeira, tá? Ele é um plástico, então, esse aqui que eu vou usar. Para fazer a aplicação, nós precisamos ver certinho aqui o meio da bolsa, tá? Para que não fique torto. Então, a gente vai ver certinho qual que é a mesma quantidade que ficar desse lado, nós temos que ter desse lado também, para não deixar a alça errada, tá? Então, aqui tá feita a marcação, a alça está no meio, bem no meio da bolsa, e agora a gente vai começar a costurar. Então, vou fazer o seguinte, segurar firme aqui, que é para não perder. Nós vamos iniciar essa parte aqui, olha, esse arremate que a gente trabalhou, que formou aqui essas correntinhas, a gente não vai cobrir elas, tá? A gente vai deixar elas à mostra. Então, agora, eu venho aqui, vou vir aqui na parte de trás. Olha, vai pegar exatamente a terceira carreira, tá? Primeira, segunda, terceira. A gente coloca a agulha aqui de trás pra frente. Vamos costurando aqui. Exatamente costurando a alça, tá? Então, vou deixar aqui esse pedaço de fio, eu vou escondendo ele aqui nos próximos passadas que for fazendo, tá? Então, eu coloco aqui e coloco aqui na mesma direção, aqui nessa parte de cima. Tá? Venho no próximo pontinho. Coloco aqui, olha. Então, a gente vai sempre trabalhando com dentro do ponto e entre os pontos. De uma forma que fique bem próximo aqui, essas laçadas, tá? Se não for suficiente, quando a gente chegar aqui no final, a gente volta fazendo a mesma coisa, tá? E sempre a gente vai estar trabalhando, tanto dentro do pontinho, quanto entre um pontinho e outro, certo? Nesses vãozinhos. Então, agora eu venho aqui no próximo. Venho aqui no próximo ponto e escondendo aqui esse fio, tá? Esse pedacinho aqui de fio que sobrou. Então, venho aqui no próximo. Eu prefiro fazer dessa forma com agulha do que fazer com uma agulha de crochê. Vindo fazendo, prendendo. Tá? Então, eu acho mais fácil dessa forma aqui.
Mas também quem acha mais fácil do outro jeito, não tem problema. Aí você pode estar prendendo aí do jeito que você achar mais fácil. Certo? Então, eu vou continuar aqui fazendo isso. Costurando aqui essa alça. Quando eu chegar aqui no final da alça, olha, daí eu volto com vocês. Aí, a gente vai observar se vai precisar voltar, caso fique um espaço entre um e outro ou não. Caso não precisasse continuar ficando dessa forma, não vai precisar. Senão, a gente volta fazendo a mesma coisa, que é pra ficar essas laçadas todas juntinhas. Combinado? Já volto com vocês. Olha, finalizei, cheguei aqui, já fiz o último. Eu não vou voltar fazendo as laçadas, eu vou deixar aqui do jeito que tá, certo? Então, aqui, ó, ficou assim aqui na parte de trás, e agora a gente faz o arremate. Eu vou vir aqui, dou um nozinho. E agora, eu passo aqui, ó. Finalizado aqui atrás, já fiz o arremate, essa primeira alça já está, então, costurada. Agora, a gente vai vir aqui na parte da frente da bolsa e vamos costurar a outra alça, exatamente, na direção dessa, tá? Então, vou finalizar aqui essa outra alça, a parte da frente, e volto com vocês com a bolsa pronta. Pessoal, bolsa finalizada, já coloquei aqui as alças, tá? E ela ficou com, olha, de largura 39 centímetros e de comprimento 26 centímetros. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você não for inscrito no meu canal, já se inscreve aí, deixa seu like para não perder o próximo vídeo. Até mais!